porque achava que essa ia ser uma sexta-feira morna, sem muita notícia. Bom, a gente reuniu então a nossa equipe para poder contar os detalhes de tudo isso. Aqui, ó, o Iago Rudá, nosso repórter do site do GE. Globo, cobre o Corinthians todos os dias. Foi ele que fez a pergunta pro Yuri Alberto que gerou essa resposta que estava ali, né? Só cozinhando nos bastidores. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele sobre isso, saber os detalhes dessa apuração. Mas eu começo com o Eduardo Rodrigues para falar do Dorival Júnior voltando ao São Paulo. Mas, Rodrigues, vem cá. O presidente não tinha dito que não tinha dinheiro, que não ia trazer o Dorival? Como é que pode? Seja bem-vindo. Fala, Jodar, muito boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Pois é, amigo, as coisas no futebol são dinâmicas e foi assim no São Paulo. Ontem, iniciaram as conversas com o Dorival Júnior. Logo que o Roger saiu, o Dorival se tornou o plano A. Então ontem iniciaram essas conversas, não teve uma definição. Só que hoje de manhã o Dorival Júnior entendeu ali que aquele valor, que foi proposto a ele era ok. E aí ele chegou nesse consenso com o São Paulo em questão a valores. Ele ficará no São Paulo com um contrato até o final deste ano, até dezembro deste ano, que é quando o Harry Masses, presidente do São Paulo, também termina o seu mandato. O Dorival ainda não vai comandar a equipe amanhã, apesar de já ter sido anunciado, ele não vai comandar a equipe contra o Fluminense, deve assistir a partida no Maracanã, e aí na segunda-feira ele chega aqui com o Lucas Silvestre e também com Pedro Sotero, seus auxiliares. Enquanto isso, Milton Cruz assume o comando da equipe. Jodar. Ai. Beleza, Edu, obrigado pelas informações. Eduardo Rodrigues com a gente. Já, mais sobre o clima do São Paulo. E agora vamos entrar no assunto Yuri Alberto. Para você que não viu, logo depois do jogo que o Corinthians venceu com o gol do Yuri Alberto, ele foi perguntado sobre o futuro dele. Olha a resposta que ele deu. Vou ser sincero, já foram 5 temporadas, eu já tô numa fase assim que eu particularmente já conversei com o meu staff, o Diniz tem conversado comigo bastante também, ele fala da minha importância pro grupo, pro estilo de jogo dele, que tem encaixado bastante, mas foi uma coisa que eu pedi pro André, que esse ano a gente teria que buscar alguma coisa diferente, um novo desafio. Iago, que bom ter você com a gente aqui para entender. Tem até aquele meme, já viu assim? Se tal coisa acontecer, eu não vou dizer nada, mas haverá sinais. E você viu alguns desses sinais de que tinha alguma coisa ali incomodando o Yuri Alberto, que o levava a querer sair do Corinthians. Então, compartilha com a gente aí como foi esse seu olhar para perceber essa história nos bastidores. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, Jodar. Na última terça-feira, dia 12 de maio, eu estive no CT Joaquim Grava. Nós estávamos gravando o Media Day, que é o dia que os jornalistas têm acesso ao clube, aos jogadores, para gravar aquelas chamadas aqui para os programas da casa, aqueles comerciais que vocês veem os jogadores participando. Eu aproveitei a oportunidade para perguntar para o Yuri Alberto sobre qual que era a expectativa na janela de transferências do meio do ano. A gente sabe que o Yuri Alberto é um jogador super importante do Corinthians e sempre que tem janela aberta tem o Yuri Alberto sendo sondado por gigantes europeus, e aí ele deu essa resposta aí pra gente. Cara, eu tô muito tranquilo, o que tinha que conversar eu já conversei com o presidente, ele me deu umas palavras no ano passado, eu espero que ele cumpra. Pode abrir. Só isso. Ih, gente. Bom, e aí me conta, o que aconteceu entre esse papo no CT e a resposta de ontem? Como vocês podem ver, foi uma resposta um pouco misteriosa do Yuri, né? No dia seguinte, nós fomos ao Parque São Jorge, procuramos o presidente Osmar Stabile, gravamos uma entrevista com ele e ele deixou claro que esse acordo ao qual o Yuri se referiu era um acordo por uma venda, caso chegasse uma proposta de pelo menos 20 milhões de euros pela parte do Corinthians. Atualmente o Corinthians tem 50% dos direitos do Yuri Alberto. E aí, na saída da Neoquímica Arena, depois da vitória contra o Barra, eu chamei o Yuri de canto, eu li essa declaração do presidente Osmar Stabile, abrindo o jogo, falando que era um acordo por uma saída, e o Yuri optou em falar, abrir o coração e deixar claro que ele pode estar de saída do Corinthians já na próxima janela de transferências. Que coisa. Iago, muito obrigado aí pela sua participação, parabéns pela sensibilidade aí de pegar no ar essa história rolando, e agora a gente vai para outra história, a história do jogo. O Corinthians que, gente, venceu o Barra por 1-0, então dentro de campo tudo certo, e o time conseguiu uma classificação tranquila. E tem uma história nesse jogo que é o seguinte: os jogadores estavam em campo com apelidos nas suas camisas. Vamos ver.
Joconeca, Cebola, Menino Maluquinho. Os nomes até chamaram a atenção, mas ninguém brilhou mais do que Rodri e Guzmãozinho. Rodri, boa enfiada pro Guzmãozinho, olha o gol do Corinthians! Gol! Vai, Corinthians! Guzmãozinho no passe de Rodri, abre o placar para o Timão! Sabe aquela pelada entre amigos, onde todo mundo se chama pelo apelido? Então, o jogo era de campeonato mesmo. Valeu a classificação do Corinthians para as oitavas de final da Copa do Brasil, mas os apelidos apareceram também. Gustavo Henrique completou 100 jogos pelo Corinthians, mas antes de ser 100, ele já era o 10. O presidente falou que tava pra chegar um 10 de 1,90 m e pouco, né, tal. Já tô de meia de primeira linha, 1,90 m também. E aí foi um treino de finalização, quando eu cheguei, acertei só o trinco, sabe? Acertei muitas bolas, assim, fazia gol. Aí o pessoal começou a brincar, eu novo 10, aí ficou. 10 pra lá, 10 pra cá, eu 10. Já o companheiro de zaga do Gustavo tava, ao contrário do que dizia na camiseta, totalmente sem risadinha. Risadinha ele falou que era do irmão dele, porque se fosse por ele, não tem risadinha com ele. A gente viu. Teve uns outros apelidos que chamaram muita atenção ali. Por exemplo, Joconeca. É porque o Hugo tá jogando tênis, Djokovic tem essa pegada ou nada a ver? Você acredita que foi eu que dei esse apelido pra ele? Ele começou a jogar, ele empolgava pra caramba. Eu falei, caramba, Joconeca! O tênis eu tô começando, tem alguns meses, já tô bem, tô jogando legal. Quem é Guzmãozinho na fila do pão? Fala pra gente do Guzmãozinho. Pô, o Guzmão é o meu pai. Lá na Vila Cristina, onde eu morava, onde eu cresci, lá em São José. Eles chamavam meu pai de Guzmão e eu de Guzmãozinho, cara. Eu achei legal colocar o Guzmãozinho e querendo ou não, homenagear a quebrada de onde eu vim lá também, lá de São José dos Campos. Um abraço pra galera aí da Vila Cristina. E um outro que foi legal também foi o do Fabrício. Que foi... Posso contar essa? Posso contar? Quando mandaram mensagem pra ele perguntando como ele queria que colocasse, ele só colocou embaixo assim, tipo, só respondeu uma mensagem: Cici, Turquito. Foram lá e colocaram Cici, Turquito. Era só Turquito. Tá todo mundo chamando de Cici agora. Resenha à parte, Guzmãozinho desencantou após 9 jogos sem marcar. O Rodri poderia usar também o apelido Garçom. São 11 assistências para Rodrigo Garro no ano. Já o Timão embolsou 3 milhões de reais e segue na briga pelo bicampeonato consecutivo da Copa do Brasil. Vai daí, Cacá! E pro Fernando Diniz, que tá rasgando a cartilha de todo mundo, tá simplesmente botando os caras em campo jogo após jogo. Provavelmente ele tá fazendo um trabalho nos treinamentos, que é de diminuir um pouco a carga, de recuperar os jogadores depois dos jogos. Quando você encontra um time que, enfim, um time ideal, o time dito titular, isso favorece muito, porque esses caras no jogo, eles já precisam menos daquele treinamento associativo, daquele treinamento digamos, de mecanismos, né? Você não precisa definir muito um sistema, uma metodologia, você precisa apenas, né, ajustar ali alguns posicionamentos, algumas questões mais finas, porque os caras já se conhecem, e aí você não precisa acelerar tanto a carga nos treinos. E no jogo a coisa acaba funcionando. Eu tô entendendo que em pouquíssimo tempo, e isso é um grande mérito dele, é o que tá acontecendo. É um Corinthians que já se conhece, que já tem um Jesse Lingard totalmente adaptado, cada vez melhor, mais flutuante, né? São palavras modernas, né? Flutuante no campo, né? Ele aparece pelo lado esquerdo, ele aparece por dentro, ele aparece para finalizar, ele volta para armar o jogo. E, gente, o que tá jogando o Rodrigo Garro? Cara, eu não me canso de me espantar com a qualidade do Garro, o jogo que ele faz, os passes no ponto futuro. Cara, tem uma bola que ele coloca pro Yuri Alberto no primeiro tempo, que é um negócio de cinema, assim, que é uma, sabe, é uma bola escorregadia,
no ponto futuro, uma bola de sinuca, uma atacada. O Rio Grande do Sul, né? No Sul a gente joga bocha, mas o jogo de bocha, que é aquela bola que você tenta acertar para que ela se aproxime da bola pequena, é quase um curling, né? Mas é um curling raiz, né? Que a gente joga no sul do país lá. É a bocha. Cara, é aquela bola que ela vai escorregando e ela chega no ponto futuro exato para que o Yuri possa finalizar. Então, o Garro não deu apenas esse passo, né? Esse passe, ele deu muita opção. Ele cobrou uma bola na trave, depois ele pegou ela de novo e aí caracterizou 2 toques, né? Mas enfim, ele cria muita opção pro ataque do Corinthians e o Corinthians tinha esse jogador. É isso que eu não me conformo. O Corinthians tinha o tempo todo esse jogador e em 10 jogos com o Fernando Diniz ele tem 8 assistências, é um negócio de louco. Todo jogo, ele tá obcecado por assistir os seus companheiros. E agora, finalmente, Yuri Alberto desencantou, mas demorou, hein? Demorou, esse gol foi sair só lá no finalzinho do jogo, para aquela tranquilidade, né? Porque foi meio apertado, né? Vamos combinar, né? Pela diferença das duas equipes, até pelo que o Corinthians jogou mais hoje do que em Santa Catarina. O jogo lá, ok, né? O jogo de ida 1-0, aí o jogo da volta, você pensa que daqui a pouco o resultado vai acontecer de uma forma natural, vai se encaminhando para um 0-0, que dá a classificação para o Corinthians, mas, cara, a gente já viu tanta coisa acontecer, a zebra tá solta e a gente tá vendo que ela tá, né, em determinado momento a Copa do Brasil propicia isso, daqui a pouco o cara acerta um pombo sem asa, chuta na mão de alguém, é pênalti, os caras vão lá, fazem um gol, vai pra penalidades e aí a tragédia tava anunciada, né, então... Fala, fiel torcida. Hoje a notícia pegou todo mundo de surpresa no Parque São Jorge. O Corinthians está rescindindo o contrato com o atacante Yuri Alberto. Isso mesmo, segundo informações do jornalista Antônio J.R., o jogador já teria comunicado internamente o seu desejo de deixar o clube paulista logo após a Copa do Mundo. A situação movimentou completamente os bastidores do Timão e deixou a torcida bastante preocupada com o futuro do setor ofensivo da equipe. Yuri Alberto, que vinha sendo uma das principais referências do ataque corintiano nas últimas temporadas, pode estar vivendo seus últimos momentos com a camisa do Corinthians. E a diretoria agora corre contra o tempo para encontrar uma solução antes que a situação se torne ainda mais complicada. Muitos torcedores acreditam que Yuri Alberto ainda poderia render muito com a camisa do Timão, enquanto outros entendem que talvez esse seja o momento ideal para uma mudança no elenco e uma reformulação no setor ofensivo. O fato é que o atacante sempre teve muita identificação com a torcida, principalmente pela raça demonstrada em campo e pelos gols importantes marcados em momentos decisivos. Mesmo enfrentando altos e baixos, Yuri sempre foi visto como um jogador comprometido com o Corinthians e respeitado dentro do elenco. A diretoria agora trabalha com pressa nos bastidores para encontrar um substituto à altura. O entendimento do clube é que não dá para perder um atacante desse nível sem trazer uma reposição forte para manter o Corinthians brigando em alto nível. Alguns empresários já começaram a oferecer jogadores ao clube, e a expectativa é que novidades possam surgir nos próximos dias. A possível saída de Yuri Alberto também mexe diretamente com o emocional da torcida. Muitos torcedores lembram de gols marcados em clássicos, partidas importantes e momentos em que o atacante chamou a responsabilidade mesmo em períodos complicados do clube. O jogador construiu uma relação forte com a fiel, e uma despedida nesse momento certamente seria cercada de muita emoção. Ainda assim, o Corinthians entende que precisa pensar no futuro e manter o planejamento esportivo firme para continuar competitivo. Enquanto isso, os bastidores seguem pegando fogo no Parque São Jorge. Então, fiel torcida, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa possível saída de Yuri Alberto. Você acha que o Corinthians está tomando a decisão certa? E quem seria o substituto ideal para vestir a camisa do Timão? Compartilhe esse vídeo com outros corintianos e fique ligado para mais novidades do Corinthians.